quando a gente começou era aquela coisa do contrato ali, feito até em máquina de escrever ainda. Isso ia existir, ia levar 20 anos para que isso aconteça. Aconteceu em 4, 5. Então, quem não estiver preparado para se adaptar nessa velocidade, está fora do jogo, literalmente. Fala galera, sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do podcast Fala Laís. Nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da Laís, em quem confiou na Laís desde o comecinho. Mas passando um pouco de como foi a rotina dessa segunda temporada, então, primeiro episódio, nós falamos sobre atração de leads, 5 etapas do funil. Segundo episódio, a segunda etapa do funil, falamos sobre a qualificação de leads. Depois falamos sobre a nutrição de leads, falamos sobre a conversão, falamos sobre ciência de dados, gestão de dados, como isso é importante e marginalizado, subutilizado dentro do mercado imobiliário. E hoje vamos falar sobre a história de duas pessoas super importantes para a Laís, Mariana Jorge, da Compacto Imóveis, e Marco Aurélio Moreto, o Marco da Curoli, vão explicar para a gente um pouquinho de como foi confiar na Laís desde o começo, como é o empreendedorismo deles de buscar novas soluções, falar sobre operação, como entrou no mercado, e é isso aí, vamos às apresentações. Antes de eu falar como vai rodar esse sexto episódio, o que eu tenho de novidade aqui, vou fazer aquele comercial. Não esqueçam, o Fala Laís está disponível no YouTube, no Apple Podcast e no Spotify. Ative o sininho, compartilhe com quem você acha que faz sentido ver esse conteúdo. E eu estou deixando agora, você está vendo o QR Code na tela, escaneie, você pode fazer um diagnóstico gratuito com o meu time de especialistas de como a Laís pode ajudar dentro da tua operação. Então não perde a oportunidade, escaneie o QR Code e faça esse diagnóstico que faz muito sentido, tá? Bom, toda essa segunda temporada nós gravamos na imobiliária. Mas hoje eu estou me sentindo meio Amaury Júnior, sabe quando você visita a casa dos famosos? Quem me recebe hoje em casa é Mariana Jorge, já eu peço para você se apresentar. Ela é CEO, fundadora da Compacto Imóveis, e também Marco da Curoli, Marco Moreto, Marco Aurélio Moreto, o cara da Curoli, o CRM, que foi o primeiro CRM a integrar com a Laís. Então hoje é um episódio comemorativo, para fechar esse ciclo mesmo. Eu trouxe a primeira temporada, a primeira imobiliária a confiar na Laís e o primeiro CRM a integrar a Laís. Como eu disse, Mariana Jorge, conta um pouquinho, que eu sei que a história é longa, da tua história, como você chegou no mercado e a história da Compacto. Vamos lá, obrigada pelo convite. Prazerzaço. Um prazer receber vocês, o Marco, a gente tem uma parceria aí de tantos anos, né? E então, assim, um pouquinho da história da Compacto. A Compacto nasceu, na verdade, como uma administradora de condomínios, né? E foi evoluindo e partimos para o ramo imobiliário mesmo. E trouxemos sempre muita inovação para esse mercado, que era muito arcaico. Quando a gente começou, era aquela coisa do contrato ali, feito até em máquina de escrever ainda. Enfim, então a gente trouxe sempre buscando inovação, trazer diferenciais, né, trazer sempre diferenciais para esse mercado, que era sempre tão padrão, e com isso a gente cresceu e tomou aí uma proporção que jamais a gente imagina quando começa, né? Liderando a cidade. Mas trazendo sempre vantagens para o cliente, experiência para o cliente, melhorar esse processo, melhorar essa jornada, e assim a gente está aí até hoje. Você usou a palavra experiência, e para mim é importante falar. Quem coloca a experiência antes do produto não é visto como interesseiro, é visto como interessante. E a Compacto, quando eu conheci, eu já tinha percebido isso, que a experiência, inclusive você compartilhou, como que você vai tratar a entrega de chaves, com esse novo empreendimento que você está lançando. Spoiler, quem conhece a Compacto sabe que vem novidade maluquice, mas que vai dar muito certo. Mas eu acho muito importante você falar da experiência. A experiência, quando você coloca ela antes do produto, te torna um interessante e não um interesseiro. Marco Moreto, Marco da Curoli, como é conhecido, o bonezinho mais famoso do Brasil. Pois é. O cara que trouxe a tecnologia de uma maneira diferente como ela chegava via CRM. Conta um pouco da tua história, como você chegou com a tua tecnologia no mercado imobiliário e um pouco da história da Curoli KSI. Legal.
Diego, obrigado pelo convite. Parabéns pela Laís por essa iniciativa de levar esse conteúdo relevante para todo segmento. É uma coisa que faz falta no mercado. Bom, a Curoli já está com 22 anos de mercado. Eu não escolhi trabalhar no mercado imobiliário. Eu comecei fazendo sites para todo o segmento e foi aí que eu conheci a imobiliária, onde ele enxergou na Curoli um diferencial, ou seja, de não ter limite, não ter dificuldade em fazer as coisas, né? Que hoje a grande trava das imobiliárias é a velocidade em criar soluções, porque as ideias, igual a Mariana, igual a outros, tem muitas, assim, mas a velocidade de desenvolver ela é que não acontece no que é esperado. Então, lá no passado, quando eu encontrei a primeira imobiliária, que foi a Pirâmide Imóveis, que teve essa visão de futuro, que me encontrou e ajudou eu me encontrar no mercado imobiliário, foi onde tudo começou. Então, a gente começou a criar o sistema lá e veio evoluindo, já nasceu na nuvem há mais de 20 anos e estamos aí até hoje. Então, e tua formação tecnologia? Não, eu não sou formado em tecnologia, sou formado em administração. Até meus 22 anos, isso é até interessante falar, eu trabalhei na roça com meu pai lá, ajudando nas plantações, cuidar dos animais, então eu vim da roça para a tecnologia. Né? Meu avô sempre dizia, como você ganha dinheiro com o dedo? Tem que pegar enxada e capinar. Né? Você veio da administração para a tecnologia e caiu no mercado imobiliário. Isso aí. A tua formação então não é administração de empresas e já é voltada à tecnologia. Conta um pouquinho. Então, isso é muito engraçado, né? Porque eu sou formada em ciência da computação, me formei em São Carlos e sempre a tecnologia foi uma coisa que eu sempre gostei, mas não em si a programação, né? Eu gostava da tecnologia, eu gostava do resultado, do que ela podia fazer. Então, eu falo que eu nunca trabalhei na minha área, porém, a minha formação, ela me auxilia muito, porque tudo que eu tenho de ideias, eu consigo passar para quem vai programar. Você consegue tangibilizar aquilo. Eu consigo transmitir, porque eu sei o que o sistema pode fazer. Perfeito. Então, por conta da minha formação, isso me ajudou muito também, porque eu consigo expressar em termos mais técnicos para quem vai desenvolver isso no sistema. Né? Então, coitado do Marco, porque eu ligo para ele, eu falo, olha, eu quero isso, isso, isso. Não, dá sim, é só você fazer assim, ó, vai por esse caminho aqui, aí... Então, ele não tem como falar para mim que não dá. Então, ele vai ter... Justo. Tudo que eu peço para ele tem que desenvolver, né, Marco? Pois é. E isso é uma coisa bacana que falta em gestores, né? Porque a pessoa que tem aquela visão assim, então ele perde muito. Então, esse resumo que a Mariana faz, de repente, de solicitar uma demanda um pouco mais técnica, todo mundo ganha em tempo, ganha agilidade, ganha em acertar o alvo, entendeu? De não pensar numa coisa e construir outra coisa, e aí o time já se queime, aquilo não evolui e nunca dá certo. Acho então sensacional. É um ponto muito positivo que... E vocês me deram uma deixa para evoluir no papo. Como era o mercado e como ficou o mercado quando nós entramos? Eu tenho meus 18 anos de Cresce, a Mariana também já opera no mercado imobiliário há um tempão, o Marco também. O mercado que eu conhecia era completamente diferente. A palavra lead não existia. Hoje eu condeno muito o tal do open bar de leads que a gente vê no mercado imobiliário. E eu falo muito desse open bar porque, cara, todo mundo já deve ter ido numa festa open bar. E nessa festa open bar, o que dá desgosto é o desperdício. Então você chega no balcão do bar, eu tomei o meu drink, mas está na metade, ficou sem gelo, porque eu estava batendo papo com a Mariana. E aí eu deixo a metade dele lá e peço outro gelado. E é um desperdício. Isso acontece com o lead. Você apoia no balcão do marketing hoje e fala, me dá mais lead, porque o mês está ruim. Gerou aquela cultura do próximo lead é sempre o melhor. Então eu sempre falo que a evolução do mercado imobiliário começou do offline para o online, onde a gente teve muita facilidade, e agora a gente está indo um pouco no contra-intuitivo, mostrando que não é o volume. Que às vezes você tem muita oportunidade dentro de casa, faça a sua gestão. Então vamos falar de como era o mercado quando a gente chegou e como está hoje. Mariana, quando você entrou no mercado, como era? Conta um pouco de como era esse cenário, como captava imóvel, como que atendia cliente, como que se vendia. Eu sempre falo que venda, você demandava tanto tempo que eu aprendi a vender passeando com um cara que estava me mostrando sobre o mercado quando eu cheguei, a fazer as famosas certidões. Que a gente ficava o dia inteiro na rua rodando cartório, fazendo certidão, coisa que se faz no estalar de dedos hoje. Então me conta, como que era captar, como era vender, como era atender, lá no começo, quando você começou a montar compacto?
Tudo foi muito, como eu disse, foi muito natural, porque a gente trabalhava muito com clientes que já eram ali dos condomínios, né, que nos procuravam. Já tinha um relacional. Então, o primeiro passo da imobiliária foi uma coisa mais passiva, né? Então, a gente recebia esse cliente, ele nos procurava pela administradora e acabava interessando num imóvel ou outro. E aí, a partir daí, a gente começou, mas esse imóvel não serve, e cadê outro? Então a gente precisa captar. Então, a captação, cada cidade tem as suas características, as suas oportunidades de captação, né? Era muito arcaico ainda, a gente conseguia, ainda aqui em Rio Preto, na época, a gente conseguia pelo número do IPTU, né? Hoje com a LGPD a gente já não consegue mais. Isso. Depois disso, muitas indicações também, os próprios condomínios, que a gente já tinha acesso aos proprietários. Então foi acontecendo tudo muito naturalmente. Muito orgânico. Né? Mas, lógico, a gente chegou a fazer jornal, anunciar imóvel em jornal. Hoje a minha mídia é completamente online, não trabalho nenhuma mídia off, hoje é tudo online mesmo. E os portais, claro, né? Mas assim, a gente não tinha portais. Exato. Na época, quando a gente começou, a gente fazia anúncio em jornal mesmo, né? E indicações, os próprios condomínios, foi assim que a gente começou a evoluir. E aí, a partir daí, como a gente era muito pequeno, né? A gente conseguia atender esse cliente um pouco mais dedicado, né? Porque eu tinha um cliente para atender, não era essa demanda que a gente tem hoje, né? Aproveitando o gancho, nessa época, o que você olhando de longe agora, olhando para trás, você fala qual era o diferencial que uma imobiliária tinha que ter para fazer a diferença? Exatamente nesse gancho que você falou. Você falou, pô, eu já tinha um relacional, ele já vinha de uma empresa do grupo, então eu tinha indicações. O que você acha que fazia falta para a maioria das imobiliárias, até para a tua, ou que se você já tinha e via isso faltando em outras operações? Eu acho que até hoje, tá? É tratar o cliente como único, pelo menos naquele momento, né? Eu falo muito isso pro time, eu falo, gente, hoje com a demanda de leads, é engraçado que aí é o gancho da história com a Laís, Exato. né? Com a quantidade de leads, a tendência é a gente filtrar muito, né? Com uma peneira muito larga isso, e deixar só os melhores, mas assim, a gente atendia, nessa baixa demanda, a gente atende o cliente com muito mais dedicação, a gente atende o cliente tentando realmente entender o perfil, tentando verificar o que é que realmente serve para ele, e o relacionamento fica mais próximo. Total. Né? Então isso sempre foi a diferença. Claro que a hora que você cresce, né, você tem que colocar mais pessoas no time, mais pessoas na equipe, e você vai devagarzinho distanciando um pouco mais daquele cliente, né? Eu lembro que a gente tinha a primeira corretora nossa, eu lembro que um cliente chegou na cidade, ela foi buscar ele no aeroporto para mostrar um imóvel. Hoje a gente sabe que é praticamente impossível pela quantidade também, mas a gente chegava a atender nesse nível, né? E isso é relacionado à experiência do cliente, e eu cada vez mais no mundo digital, essa experiência humana, esse interesse verdadeiro pelo cliente está fazendo sempre a diferença. Porque quanto mais digital, mais essa parte humana faz falta. Né? E apesar das pessoas gostarem e fazerem muito uso disso, eu acho que o humano é o que fecha o negócio, é o que finaliza. Eu falo muito nas palestras que o relacionamento do imobiliário não vai mudar, a gente precisa focar no relacional. É muito do que você falou, eu não acho que tinha algo que a gente fazia e algo que a gente não fazia. Eu acho que tinha algumas coisas que a gente fazia, porque a gente tinha tempo, e a gente deixou de fazer pela falta de tempo, e destravando o tempo. Você citou a Laís, não é um episódio para a gente fazer jabá, mas já que você falou, a Laís, uma principal função dela é destravar o tempo. Hoje o nosso corretor é uma FAQ ambulante. Aquelas perguntas frequentes que a gente colocou no site, o cliente vai lá, vê um imóvel, não lê a descrição e pergunta tudo para o corretor de novo. O corretor teve um trabalho para fazer aquela descrição. Então eu acho que eu destravando o tempo dele, eu posso cuidar do relacional. Indo no teu exemplo, inclusive, antes ela ia buscar ele no aeroporto. Hoje ela fala, pega o Uber, me encontra no imóvel. Ela chega ainda 5 minutos atrasada, com um molho de chave, testando qual chave abre o imóvel, ou seja, ela não tem autoridade nem para abrir a porta daquele imóvel, quanto mais para vender. Então, acho que o relacional é o maior ativo que o imobiliário pode ter. Passando agora para o lado do Marcão, Marco, via Curoli, tua visão pela Curoli, tá? Como era o mercado quando vocês começaram? A imobiliária já entendia o que era CRM? Eu pergunto isso porque quando nós ligamos para as primeiras imobiliárias, eles não sabiam o que era IA generativa.
E eu acho que você também cortou esse mato alto em algum momento. Como que era o cenário lá atrás, na criação, quando você começou a trazer a Curoli para o mercado? Foi um cenário assim bem Catastrófico. diferente, mas puxando até um gancho do que a Mariana falou, o que a gente fez há 20 anos e faz hoje, eu acho que continua a mesma coisa. A tecnologia veio para tornar isso mais rápido. Entendeu? Mais escalável. O cliente quer ser bem atendido, quer ter aquele prazer de encontrar uma pessoa, compartilhar um pouco. Então, onde ele tem mais essa sinergia, os negócios vão fluir melhor, isso é fato, né? Então, aí a Laís vem com isso muito forte. Então, porque eu não gosto de falar com IA no sentido do quê? Que a IA não resolve o meu problema, mas a partir do momento que ela me entende e resolve, ele começa a já ficar um pouco mais de lado, aquele digite 1, digite 2, entendeu? Então, essa vinda de toda essa tecnologia, trazendo esse lado um pouco mais humano e no final fechando com o humano, eu acho que essa é o tempero da coisa que vai se encaixar melhor nos dias de hoje. E pensando nisso, qual foi a maior batalha que você travou com o mercado imobiliário, com as pessoas do mercado imobiliário na hora de apresentar teu CRM? Cara, dificuldade de preenchimento de dados, essa foi a maior batalha. Quando a gente começou lá há 20 anos, que a imobiliária trabalhava no sistema de DOS, aí foi pular para um Windows, e em 3 meses tinha que pular para uma web, foi uma batalha terrível. E aí, 3 semanas depois, o proprietário falou assim, eu não quero que ninguém mais faça visita sem CPF. Isso há 15, 20 anos atrás. Foi um impacto muito grande. Para otimizar tempo, inclusive. A gente vem trazendo isso nos dias de hoje. Por exemplo, começa a conversar com o cliente e já passa os dados das duas partes, acaba fazendo um negócio direto e não preencheu no CRM, aí vai criar comissão, não tem nada registrado, ninguém assinou e toma um prejuízo. Então, de repente, precisa acontecer uma coisa ruim para ele descobrir a importância do preenchimento dos dados e de manter as regras da imobiliária, manter aquele feeling, aquela coisa que a Mariana transmite para todo o time, porque ela vai crescer, ela tem que levar essa cultura dela para todo mundo, para que ele continue, entendeu? Esse é um ponto assim que tem que ser bastante trabalhado na imobiliária para que siga aquilo, porque a Mariana não quer atender nenhum cliente mal, a Mariana não quer, ela quer que aquele conceito seja repassado, essa é uma dificuldade, né? Então, a gente com o CRM, a gente tenta agilizar para poder fazer esses processos, se integrar com plataformas, porque a dinâmica é muito rápida hoje em dia, não dá conta de você desenvolver tudo, então é melhor eu me conectar com a Laís, conectar com um banco, conectar com uma nota fiscal, para que eu automatize os processos, do que eu querer abraçar tudo e vem um concorrente, nem do Brasil, vem lá da Europa, de qualquer lugar do mundo e pode vir e tornar isso totalmente diferente dentro do nosso cenário. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, a gente convive muito com as imobiliárias para que sempre ela tenha essa dinâmica, ainda esse pessoal cultura, mais do interior inclusive de São Paulo, acho que vai levar um tempo maior para aceitar que o humano é muito forte e vai ser outras gerações que vão mudar isso, não vai ser a nossa. Então eu vejo isso como cenário atual para os próximos anos. Muito bom. E eu compartilho muito quando eu falo com o mercado imobiliário que assim, nosso cérebro é super inteligente, mas a ciência diz que a gente usa pouco mais ou até menos de 10% do potencial dele. O oceano é lindo, todo mundo com aquelas proteções de tela do oceano, mas a gente não conhece 5% do oceano. O CRM tem cada função interessante e o mercado imobiliário às vezes não usa 50% do potencial dele por conta do preenchimento, porque não tem a cultura de preencher, de colocar aquela informação, de imputar aquela informação dentro do CRM. Na Compacto, como que você lida com os teus líderes, como você lida com os teus líderes, foi engraçado, mas como que você orienta teus líderes a passarem o recado para os liderados, para os atendentes, da importância da tecnologia, do preenchimento correto do CRM, às vezes da leitura da conversa da Laís com o cliente. Como que você lida hoje no dia a dia? Eu acho que o Curoli lá pra gente foi até desenvolvido dessa forma, com algumas travas, né? Justamente pro corretor ou pro atendente não deixar de preencher. Porque sem os dados a gente não consegue tomar decisão. Perfeito. Né? Então o Curoli traz muitos relatórios que nos ajudam a tomar caminhos diferentes. Da onde está vindo essa lead? Da onde está vindo esse cliente? Né? Onde que ele está? Né? O que ele busca? O que ele mais busca? É outra coisa também importante para direcionar a captação, por exemplo. Então, hoje lá, a gente meio que conseguiu fechar um cerco onde o atendente ele não tem como não preencher.
tá? E o Curoli é bom nisso, ele trava. Ele trava. Porque, assim, às vezes leva um tempinho a mais, claro, e qualquer segundo hoje está fazendo diferença. Total. Mas, assim, sem os dados depois, as decisões são tomadas de forma aleatória, Sim. né? E isso custa muito caro. Concordo. Então, a gente prefere que o corretor fique ali, às vezes travadinho, para ele ter que preencher todos esses dados, para a gente saber de onde veio aquele cliente, para não chegar no final do mês eu olhar aquele relatório e aquilo ser fidedigno, porque a maioria preenche qualquer coisa, né? Ou não preenche. Às vezes nem preenche. E isso é o que a gente tem de maior valor hoje, são os dados, é o nosso histórico. A gente usa o Curoli aí há 8 anos, mais ou menos, 8 anos. E a gente tem um histórico Tempo, hein? de atendimento, tem 150 mil clientes cadastrados ali. Jura? Na base, aqui de Rio Preto. Então, assim, tem todo um histórico. Eu consigo acessar toda a evolução dessa carteira, desses cliente que já foi, cliente volta. Então, se eu não tenho essa informação ali, né, é um desperdício. Você não falou, um desperdício. Você não toma decisões assertivas se você não tem a informação. Exatamente. E o que eu acho muito interessante, por exemplo, no caso da Laís, é que justamente ela elimina uma etapa que é aquele primeiro atendimento, aquelas perguntas redundantes, aquelas perguntas repetitivas, para que o corretor consiga pegar o cliente já numa fase do funil mais maduro, onde ele consegue aí sim dar um atendimento um pouco mais humanizado, uma atenção maior, porque quando ele trata aquele cliente desde aquelas perguntas básicas, desde aquela especulação, vamos dizer assim, ele vai perdendo muito tempo com aquele cliente, né? Então ele pegar o cliente naquele momento já mais maduro, né, faz toda a diferença, porque o corretor ele dá mais valor para aquele cliente que chegou nessa etapa do funil, né, do que aquele cliente está entrando agora no funil. Então isso é muito bacana, pensando na experiência, usando a tecnologia para sobrar mais tempo para o corretor ter um atendimento de maior qualidade. Total. Legal. E isso, Mariana, você pode até cobrar mais resultado dele, né? Em vez da meta ser 5, 10, você pode forçar um pouco mais, porque... E mostrar para ele que ele pode mais. Olha o caminho certo. Aí ele começa a performar, e isso é aspiracional para o restante do time. Falar que ele está performando, o que ele está fazendo de legal? Aquela menina está fazendo tanto resultado, o que ela está fazendo de legal? E gera o aspiracional. Esse aspiracional de o que alguém está fazendo, que está dando certo e que a gente pode modelar, me leva, é o gancho perfeito para o próximo bloco. E o próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre enxergar lá na frente, sobre buscar novas oportunidades no mercado. Mariana, você se considera, e uma pergunta bem introspectiva, você se considera uma pessoa que gosta de experimentar coisa nova ou sempre foi assim, ou isso foi construído com o tempo, conforme você foi se moldando essa profissional do mercado? Eu descobri muita coisa no mercado imobiliário, na minha vida pessoal, porque eu sempre me interessei pelo novo, né, pela tecnologia que hoje, se a gente pegar aí a nossa geração, a tecnologia foi o que trouxe mais coisas novas para a gente, né, sim, de mudanças, de hábitos, enfim, do dia a dia nosso. Então eu sempre me interessei por isso, mas eu me descobri muito mais querendo desenvolver novas coisas e não olhar uma tecnologia que existe e querer chegar ali. Olhando as nossas dores, pensar como que a tecnologia pode me ajudar a resolver isso. E aí sim, ajudar mais a criar novas soluções para as dores que já existem. Total. Né? Então o que eu mais gosto hoje é de descobrir uma forma nova de tratar aquela dor, de ajudar na experiência, de ajudar o nosso time a trabalhar melhor, a performar melhor, a ganhar mais também, porque tudo, ainda mais nesse ramo, né, a gente fala diretamente em dinheiro, em grana, então tudo que a gente pode melhorar, tanto para o nosso cliente interno como para o cliente externo, e a gente sabe que cada tempo nessa jornada é importante, muito, a gente vai buscar essas soluções, vai criar essas soluções. Então isso hoje é o que eu mais gosto de fazer, quando eu descubro uma coisa nova. Quando eu falo, poxa, isso aqui vai me resolver. Como aconteceu com a questão do jurídico, por exemplo. Sim. Aquilo foi uma coisa nova que foi até engraçado, por quê? Conta pra galera do que vou se trata. Vou contar. Vou aproveitar o gancho e vou contar. O que acontece? A gente recebeu uma notificação de um cliente por conta de barulho do vizinho. Enfim, resumindo. E eu falei, mas de onde veio isso aqui, né? Achei tão formal, achei tão interessante aquilo. Eu falei, bom, peguei os advogados e falei, o que é esse órgão
que está me notificando aqui, né? E aí a gente foi entender que era um órgão público, gratuito, que fazia mediações. Eu falei, bom, então, peraí. Se eu estou enxergando isso aqui, se eu estou recebendo isso aqui para resolver uma pequena causa ali, vamos dizer que não precisaria entrar na justiça, né, formal para isso, mas com uma apresentação formal, com uma apresentação que gera um impacto, que gerou ali para mim um desconforto a hora que eu recebi, porque eu falei, poxa, é sério, né, quando você vê uma notificação formal com um número de processo já, e aí a gente foi entender melhor. Essa visão que a gente teve ali naquele momento foi enxergar uma oportunidade para uma dor, né? Porque a gente tinha todo um processo ali de cobrança, por exemplo, que era a tentativa de negociação, ação. Não tinha um intermediário ali. Não tinha uma conciliação. Exatamente, não tinha conciliação, a gente ia direto para ação. Então, volume de ações, né? Um estresse com o cliente, porque ele ainda é seu cliente, e você vai entrar com uma ação contra ele. Então, isso para mim sempre foi uma coisa que me incomodou muito, esse não ter esse intermediário. Perfeito. E aí a gente achou essa solução. Então, isso é um exemplo, por exemplo, do que a gente gosta de fazer, de achar ali uma oportunidade e de resolver um problema que eu sempre falo para as pessoas que trocar muito essa ideia com outros players aí do mercado. Inclusive de outros segmentos, às vezes. De outros segmentos também, que pode ser muito útil, com certeza. Mas, assim, essa troca, igual quando vocês fazem os podcasts e trazem essas informações, são insights aí que a gente não estava acostumado a ver. E nos pares da cidade, aqui, quando a gente tem os parceiros aqui, vamos dizer, os concorrentes da cidade, fica muito difícil essa troca. Sim. Né? Então, é muito importante também a gente trazer isso para o mercado como um todo, né? Total. Teve alguma tecnologia que você implantou no passado e que você achou que não foi a melhor e você teve que dar um passo atrás? E também se teve algo que você falou, foi a melhor coisa que eu fiz. Implantar isso, processo, tecnologia, seja o que for, dentro da empresa foi a melhor coisa que você fez. Uma que você se arrependeu e outra que fez você achar que fez a melhor decisão. Na verdade, são evoluções, né? Por exemplo, CRM, eu tive 3 CRMs antes, porque eu não consigo ficar estagnada. Se ele não está servindo, eu vou atrás de outra coisa que eu sei o que o sistema pode me oferecer. Então, CRM foi uma coisa que a gente evoluiu muito até chegar no Curoli, né? As tecnologias, o máximo que aconteceu, não é nenhum arrependimento, é uma evolução mesmo. A gente viu que aquela ali não estava ideal e a gente foi buscar outras coisas. Toda a parte digital, a gente fez uma coisa mista, né? É o digital, mas também existe o presencial. Então, assinatura digital, por exemplo. Isso aí foi uma coisa assim... Uma bênção. Uma bênção. Nossa, isso aí virou a chave mesmo, acelerou demais o nosso processo, melhorou a experiência do nosso time, do cliente. Então, realmente, a assinatura digital foi uma virada muito importante, né? Assinava contrato... Na mão. E vistoria, e contrato. Então, assim, a parte digital ficou muito legal, mas eu tenho até hoje clientes que querem assinar o contrato presencialmente, fisicamente. Ok. Tá tudo então, bem. A gente sempre mantém as duas formas. Eu acho que o formato híbrido hoje o é o que mais agrada. Pede isso. Às vezes você tem um cliente muito antigo que, para ele, assinar um contrato não é uma conversão como é para nós. Assinar um contrato para ele pode ser uma oportunidade dele sair, te ver, tomar um café. Você não vai falar para ele. Ele pode até ir na imobiliária, você abre o Sign, seja Doco, Clique, qual que a gente tem hoje, e assina digital dentro da imobiliária, mas a gente não tem mais aquele tempo de, olha, assina, leva, reconhece firma, volta, outra parte. Era uma fricção desnecessária. Essa assinatura, para muitos, é quase como se fosse um ciclo da vida dele, né? Total. De ir lá, pegar na caneta. Às vezes tá assinando ali, tá realizando o sonho dele, né? Até na venda, por exemplo, a gente fez aqui em Rio Preto a primeira escritura em formato digital. A gente estava com clientes fora da cidade e o cartório ainda não tinha feito. Eu falei, bom, você não fez a oportunidade agora de fazer, porque já existia, mas ele nunca tinha feito. Falei, não, vamos fazer a primeira, então? Então a gente fez a primeira escritura de venda digital, mas hoje a venda ela ainda é bem mais presencial do que a locação. Acho que a locação, por ser uma jornada rápida, por ser uma coisa mais direta ali, ainda vai bem mais no digital. Agora, a venda, o presencial ainda está mais forte. Né? As escrituras digitais são bem menos,
do que as presenciais. Às vezes existe uma cerimônia. Eu vou lá, assino, tiro a foto com a chavona na imobiliária, compartilho com a minha família que eu estou realizando um sonho, então tem a ver com a experiência também. Tem. Ele vai assinar digital. Vai na imobiliária, abre e preenche lá na hora. Agora tem alguns que ainda querem pegar a caneta, tira foto e tal. Não, e a venda normalmente é um passo importante da vida da pessoa, ele pode ali estar realizando o sonho da vida dele, da família dele. O mais caro ele compra. Exatamente. Então, aí ainda a gente dá ainda mais valor para esse momento e a gente tem procurado fazer cada vez mais presencial a venda. Que legal. Né? A locação é uma jornada mais rápida e um volume também, claro, muito maior. Então, a gente mantém ali no digital com a possibilidade de ser presencial também, se assim o cliente quiser. Você fala da locação, é absurdo a rotatividade. Você faz quantas locações em média mês? Em torno de 150. Como é que você entrega 150 chaves? Pois é, tem outro detalhe aí que foi mais uma solução que a gente entendeu que foi uma necessidade, e então era uma solução que resolveram duas dores, né? Primeiro que com o mundo digital a gente fica muito suscetível a fraudes, né? Porque a pessoa pode ter ali um e-mail, ela pode criar um e-mail e assinar aquilo e, enfim, a gente está mais vulnerável, né? Porque não exige a presença do cliente ali pessoalmente, enfim. E aí também tinha muito essa questão da entrega de chaves, né? Porque os clientes agendavam, ficavam na recepção esperando, às vezes tinha outra pessoa recebendo essa chave, porque tem toda uma orientação, não é só entregar uma chave. A gente tem que passar toda uma orientação para o cliente e muitas vezes o cliente que vai buscar a chave não necessariamente é o cliente que vai morar no imóvel. E era mais um problema, porque eu passava informação para a pessoa que ela não sabia repassar isso depois para o morador e muitas vezes mesmo com uma procuração ela ia lá buscar a chave, só que e a informação que a gente precisava passar? E as orientações, né, de mudança, autorização de mudança, enfim, muitas coisas relacionadas àquela locação, àquele imóvel. E aí então a gente falou, bom, se eu fizer uma chamada de vídeo, eu vou demorar, o que demorava em torno de meia hora passou a demorar 5 minutos, eu consigo fazer com o locatário, com o morador do imóvel. Você pode registrar isso, eu gravar. Consigo gravar isso e ficar registrado, então, que eu passei sim todas as informações, que é outra questão que muitas vezes tinha questionamento, você não me avisou isso, você não me avisou aquilo. Ficava o dito pelo não dito. E também porque a pessoa esquece, então aquele vídeo depois é enviado para o cliente, ele pode consultar isso depois, se ele tiver alguma dúvida. Lógico. Né? Então, evitou fraude, porque eu falo com quem é o locatário mesmo, eu deixo isso gravado para uma possível consulta futura, eu garanto que eu passei todas as informações necessárias. Melhora essa comunicação com o cliente. Total, total. Passa uma segurança também para o cliente, diminui o meu tempo de atendimento, porque agora ali na mesa do contrato ela faz a chamada de vídeo, ela não precisa nem se deslocar, e aí a gente deixa... após a chamada, está tudo registrado, todas as informações, ok, termo de entrega digital, ele assinou uma bolsinha com todas as chaves, tags, controles na recepção. Então ele também perde menos tempo, porque ele pode só passar já está tudo montadinho e pegar. Que na nova unidade... É aí que eu queria chegar. Que na nova unidade vai ter mais uma inovação aí nesse sentido também de facilitar e dar mais agilidade para o processo. Você quer contar ou vai deixar para a hora que lançar? Eu acho que eu vou contar na Cúpula, hein? Então, fechado. Quem vai para o Cúpula Summit, ou foi no Cúpula Summit e viu essa informação, já sabe, porque a gente está gravando isso, vai ao ar daqui a um tempinho, mas é uma bomba para o mercado imobiliário como essa mulher vai resolver essa questão da entrega de chaves. Aguardem. Ficou só um spoiler. Isso é só um spoiler. Vem novidade aí. Vem novidade. Boa. Você me contou no ano passado, olha como essa coisa vem maturando, acho que deve estar pronto para você lançar agora. Sim. Marcão, você como produto, você tem que se posicionar de uma forma a antever para onde o mercado vai. Quais são as tendências, o que você precisa desenvolver para resolver alguma dor que está surgindo no mercado imobiliário, da mesma forma como nós, Lastro, Laís, nos posicionamos. Como que funciona esse exercício na cabeça tua de fundador, o cara que faz a estratégia da Curoli e dos teus pares que trabalham lá dentro? Como que vocês fazem esse exercício de enxergar para onde o mercado vai e o que você tem que desenvolver? Cara, nossos olhos são elas, as imobiliárias, né? Não dá pra gente inventar uma coisa do nada e vir implantar. Eu acho conversar com o mercado. Que esse contato, esse tete-a-tete, a Mariana, hoje se o CRM atende ela, amanhã não atendeu, tchau, pega outro e bola pra frente. Então, acho que eles são
a melhor forma da gente enxergar o mercado, o futuro, para onde a gente tem que caminhar, e a gente vai desenvolvendo muito nisso. Então, essa proximidade com o cliente que traz nós esse ponto forte de às vezes vai lá, presencial, senta, fica um dia desenvolvendo, aumenta um tempinho ali, 2 minutos para 5 minutos, igual foi aquela questão da descrição lá, lembra? Então, de repente, são detalhes que, de repente, uma empresa muito grande não dá essa atenção, e a gente, por estar próximo, estar ali escutando o dia a dia, a gente vai ajustando negocinho aqui, um monte de coisinha pequena, é uma evolução muito grande no dia a dia da imobiliária. Então, a gente vai para onde eles vão. Tá? E isso é fato porque eu te encontro num montão de eventos, e acho que os eventos do mercado imobiliário propiciam a gente a entender aonde ele vai, a nossa bússola. Nos eventos a gente consegue entender para que lado que o mercado está se direcionando, para onde ele vai, com que velocidade, e direciona os nossos esforços como plataformas que ajudam. Mesma pergunta que eu fiz para ela, eu vou replicar para você. Na tua jornada de Curoli KSI, teve alguma coisa que você desenvolveu que você falou, esse foi um tiro no pé, não funcionou? E teve alguma coisa que você fez e que você fala, cara, isso mudou a rotina do mercado imobiliário, fez sentido, a galera tá curtindo e deu aderência para as outras imobiliárias? Me conte. Sim. Vou começar pelo que deu certo, tá? Boa. Essa parte assim, todos os sistemas hoje têm bastante funcionalidade, mas são pode tudo, tá? Então, essa ideia do sistema ir obrigando as pessoas a fazer as coisas é uma coisa as travas que a Mariana falou. Que no passado todo mundo enxerga como uma trava que bloqueia a operação. Mas depois, com o passar do tempo, quando eles percebem que aquilo ajuda, eles acabam falando, puta, valeu a pena. Tá? Tem um caso que aconteceu numa imobiliária que o proprietário lá chegou matando a imobiliária, que não mandou informe de rendimento, que não declarou, que não sei o quê. E aí tinha uma mensagem dele anexada na ocorrência, que ele pediu e passou e-mail, ele tinha passado e-mail errado. Então, se não tivesse o registro da informação, tivesse aquela trava que ele tinha que fazer aquilo, com certeza a Mariana ia cair matando em cima do colaborador. Eu vou acreditar no colaborador que não mandou, não com o proprietário. Total. E lá tinha um registro, ou seja, todo mundo fica ciente e não fica uma surpresa para ser descoberta, tá? Muito bom. E uma coisa aí que eu acho, tipo assim, no passado, a gente começou já numa nuvem, a gente partiu para um caminho que não foi muito bom, tá? Então, a gente enxergou isso rápido. Como eu disse, quem mostra se está dando certo ou errado para nós são as imobiliárias. É o mercado. Tá? Então, você viu que todo mundo começou a sofrer lá, corretor não está indo, outro não está indo, é meio que genérico aquilo, a gente entende, muda o caminho e vão se adaptar. Então, ser meio que um camaleão aí para se agir rápido, todo mundo ganha, né? O duro é quando não está dando certo e não se mexe e aquilo vai caindo num comodismo e as coisas não evoluem mais e todo mundo cai no prejuízo. E cai no prejuízo. Cara, eu acho que eu valido muito, vocês estão me dando muito gancho para continuidade, tá fácil de direcionar o caminho desse podcast. Mas agora eu vou partir para uma dinâmica rápida. Aquele dia em que... E eu vou pedir para vocês filosofarem um pouquinho sobre o que eu vou colocar. Então, antes da gente seguir essa dinâmica, 3 cenas eu vou colocar para vocês completarem uma história que pode ser engraçada, pode ser uma história de um orgulho para vocês e pode ser alguma coisa que realmente tenha acontecido. Na verdade, não, precisa ser alguma coisa que aconteceu de verdade. Tem que ser verídico. Exercício puro. Quem quiser responder primeiro, levanta a mão, porque vocês vão perceber. Aquele dia que eu percebi que o mercado ia mudar de patamar. Tem alguma história que remete a isso? Aquele momento que você estava na tua operação, que você falou, opa, tem alguma coisa acontecendo que vai mudar a história, como a gente atende, como a gente processualiza as coisas dentro do mercado. Um de cada vez, não precisa se estapear para ver quem vai primeiro, não. Então, eu começo. Eu acho que para mim teve duas grandes mudanças, né? Quando começou a nuvem, imagina você há 20 anos atrás pegar sua informação e pôr num lugar, é como se hoje vamos hospedar lá em Marte, tá? Era algo assim. Então isso foi uma grande mudança. É engraçado quando você fala de nuvem, porque até hoje eu apresento algumas coisas e falo em nuvem, tem gente que olha para cima. É difícil no entendimento. E é importante, assim, Diego e Mariana, a gente às vezes falar um termo em inglês, uma abreviação, e perguntar pro pessoal se eles sabem o que é aquilo.
Porque teve uma vez que a gente estava explicando, falando de lead, 1 hora treinando. Quem não sabe o que é lead? Um monte de gente levantou a mão. É terrível, né, cara? Para tudo, vamos inverter, sabe? Então, assim, as pessoas caem no comodismo e não estão entendendo e não tem levantar a mão e perguntar, não tem um hábito. Então, isso é bem ruim. Então, isso como dica eu vejo bastante, se puder fazer isso, esse exercício com o time é sempre válido. E a outra grande mudança que eu vejo foi antes Covid e pós-Covid. Nossa, total. Meu pai, que é da roça até hoje, não pegava um celular, hoje ele pede um lanche, pede não sei o quê, ele cota uma caminhonete, ele compra um imóvel. Então isso acelerou a dinâmica do mercado, revolucionou de uma forma, assim, absurda. Isso ia existir, ia levar 20 anos para que isso aconteça. Aconteceu acelerou. Em 4, 5. Eu concordo plenamente. O que a pandemia trouxe de coisas negativas, e a gente não se entrar no detalhe, acho que todo mundo conhece, a gente não pode esquecer o que nós vivemos naquela época. Ela trouxe muita coisa positiva. Você falou da assinatura digital. Na minha operação imobiliária, pós-pandemia, a gente não assinava mais presencial, a não ser que fosse pela experiência, mas surgiu lá. Mariana, em que momento que você, na tua jornada do mercado imobiliário, falou, opa, esse movimento vai fazer a coisa evoluir para outro caminho? A pandemia com certeza deu uma virada de rumo aí, das pessoas darem valor a outras coisas, né? Saiu muito, principalmente na venda, a gente sentiu absurdamente a mudança pela procura, o tipo de imóvel, né? As pessoas dando um pouco mais de valor ao momento que está em casa, dando mais valor a pequenas coisas, convivência e, por outro lado, também acelerou demais a tecnologia, as pessoas tiveram que se adaptar, elas tiveram, por obrigação, fazer de uma forma mais digital, enfim. Então, como o Marco disse, o que ia levar 20 anos reduziu para 2 e a gente teve essa virada aí completa. Então, isso foi uma coisa muito marcante para o mercado imobiliário. Resiliência pura, né? Muito marcante para o mercado imobiliário. Imagina, a gente tinha que entregar uma chave, a gente tinha que fazer uma assinatura e não podia abrir a imobiliária e o pessoal queria entregar o imóvel, ele queria sair do imóvel e entregar o imóvel. A gente teve um movimento muito grande e na época também foi um baque porque a gente garante aluguel. A gente garante 100% do aluguel. E a gente garante em qualquer garantia. Ou seja, não somente no seguro-fiança, não tinha um seguro-fiança por trás, né? Então, o contrato que é fiador, por exemplo. Você garantiu o aluguel. Eu garanti o aluguel. Então, a gente teve um exercício aí, assim, imenso de negociações, de montar um time mesmo para enfrentar essa crise, porque eu falei, bom, agora pode ser eu podia quebrar, porque eu não ia deixar de garantir, era minha obrigação, apesar de ser uma força maior, e isso os advogados trouxeram isso na época, eu falei, gente, esse é o meu diferencial, eu jamais vou abrir mão dele. Né? Se eu não fizer o que eu tenho de maior diferencial, que é essa garantia total, eu vou abrir mão do que eu conquistei até aqui. Então, a gente fez um esforço grande de negociações, e de uma inadimplência de 5, a gente chegou a ter 45, de um mês para o outro, e eu falei, bom, agora a gente vai precisar tomar uma decisão. Então, tudo isso a pandemia trouxe, e deixou muitas coisas boas depois, em relação à tecnologia principalmente. E um outro momento que me alertou muito foi quando houveram algumas aquisições grandes, de empresas grandes, adquirindo empresas menores, mas que eram grandes nas suas cidades, por exemplo. Eu falei, opa, peraí, eu acho que eu corro esse risco aqui, porque até então a gente vinha crescendo, sempre procurando ser a melhor para o cliente, e isso trouxe aí um destaque para a gente ao longo do tempo. Então eu estava tranquila, vamos dizer assim, e a hora que eu comecei a visualizar essas operações de grandes empresas, de junções, de grandes operações, eu falei, bom, Rio Preto é uma cidade grande para o interior, é uma cidade que tem um raio de atuação muito grande, né? Então a gente tem aqui hoje um polo médico muito forte, a gente tem um polo industrial muito forte, comercial, educacional, universitário. Eu falo que Rio Preto não é considerado uma cidade universitária, mas ela tem o dobro de estudantes do que São Carlos, por exemplo, em números, né? Então é uma cidade que chama atenção, né, na região, principalmente. A gente recebe aqui, vende imóveis para pessoal que mora em Mato Grosso, Minas, então a gente tem divisas muito próximas, né? A gente está muito bem localizado no estado. Então, eu falei, opa, eu acho que Rio Preto é uma cidade que os grandes vão olhar,
Eu falei, e aí? Eu tenho que me preparar para duas coisas. O grande chegar, e aí sim ele vai ser um concorrente, né? Ou o grande querer Me engolir. me engolir. Então, eu falei, bom, eu vou fazer um movimento que qualquer uma das duas situações, Você saia. eu vou ter uma saída bacana. Então, eu fui me preparar para estar pronta, tanto para enfrentar um pessoal mais tecnológico e mais preparado e com processos mais bem definidos por serem empresas muito grandes, né? E como para ser adquirida também. Total. E aí foi onde a gente tomou muitas decisões de ajeitar muitas coisas, e isso trouxe muitos benefícios para a gente. Por quê? Hoje eu consigo apresentar toda a nossa parte de financeiro, toda a nossa parte de comercial, eu tenho isso em mãos, então eu me preparei para isso. Ah, Mariana, mas você está falando de um equity, você está falando de uma venda. Eu tenho que me preparar para essas duas saídas. Lógico. Né? E me preparando para essas duas saídas, eu melhorei muitos processos internamente. Então foi muito legal, igual quando a gente foi se preparar, por exemplo, para ter a certificação do GPTW. Né? Eu falei, gente, eu só quero a certificação se a gente realmente estiver cumprindo todas as premissas, todas as etapas. Então a gente se preparou para esse certificado e melhorou muitos processos durante essa preparação. Total. Então tudo que eu acho que a gente vai enxergando, esse processo ajuda muito. Né? Então, para eu ter um certificado, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, vamos ouvir os colaboradores, vamos ver o que eles estão achando. Pronto, a gente melhorou um monte de coisas. O certificado, lógico, é muito bacana, lógico, mas ele é uma consequência. Ele só né? Traz ele só congratula aquilo que você já vinha fazendo antes. Exatamente. De deixar o processo ajustado. E a gente ajustou muita coisa para ter o certificado. E isso acabou melhorando todo o clima interno. Refletiu em outras frentes. Exatamente. Muito bom. Gente, eu vou partir para a última etapa do nosso podcast, mas não posso deixar de dar os recados. Nós estamos disponíveis no Apple Podcast, YouTube, Spotify. Compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal da Laís para que você tenha acesso aos próximos conteúdos que a gente vai compartilhar e que possa ver os conteúdos anteriores. Ponto importante, eu vou deixar o QR Code aqui mais uma vez, escaneie, faça um diagnóstico da tua operação com o meu time de especialistas. Não é uma apresentação da Laís, não. Eu acho que a Laís vai tentar entender aonde ela pode ser efetiva dentro da tua operação e a partir daí evoluir para algo comercial. Então, não perde a oportunidade de fazer esse diagnóstico gratuito sobre como a IA pode atuar na tua operação junto aos meus especialistas. Partindo para o final agora, não podia deixar de ser diferente. Vocês foram os primeiros a apostarem, eu acabei de falar no último bloco sobre qual foi tua maior aposta, o que vocês apostaram que não deu certo. Vocês foram os primeiros a confiar em algo que eu mesmo não sabia onde ia chegar. A gente não tinha como prever o que a Laís ia evoluir dali para frente. Mas vocês foram os primeiros. Você, como operação imobiliária, confiar o teu cliente, que todo mundo já sabe calcular o custo de aquisição de um cliente, confiar para que uma IA generativa, que eu lembro que eu tinha que explicar o que era IA generativa, qual a diferença da linguagem determinística de um CRM, aperte aqui e compartilhe esse imóvel, aperte aqui e desative esse imóvel, para algo probabilístico, que poderia tropeçar, alucinar. Naquele começo, então, muito mais, era muito diferente do que a gente tem de experiência conversacional hoje. Então, vamos abordar esse tema, como foi para vocês naquela época evoluírem e confiarem em algo completamente novo que não existia. Mariana, como que você soube da Laís, se você lembra desse momento? Eu soube da Laís, vocês, na verdade, nos procuraram, né, para uma primeira conversa. De uma Laís completamente diferente. De uma Laís completamente diferente, que naquele momento, para mim, não fazia sentido. Mas o que eu senti naquela conversa nossa? Que a gente tinha possibilidades, que vocês estavam abertos a me ouvir, a realmente entender o que eu realmente precisava naquele momento. Como eu já tinha em mente que uma inteligência artificial ia, em breve, entrar ali na operação, com certeza. Quando a Laís chegou, me oferecendo um produto que para mim não fazia sentido, para outras imobiliárias talvez, mas para mim ali naquele momento que era trazer leads, né, pro meu time, não fazia muito sentido, mas eu senti ao mesmo tempo essa abertura. Eu falei, gente, esse produto não faz sentido, mas que tal esse? Esse aqui vai resolver minha dor, e a inteligência pode fazer isso por mim. Que tal? E aí vocês abraçaram a ideia, né, e a gente, a quatro mãos,
era tudo novo até para vocês, Muito. né? O que eu propus ali, preciso resolver essa dor. Vocês têm a ferramenta, que tal a gente, eu como ponta, né, como cliente final, poder ajudar vocês a desenvolver isso e vocês me ajudarem a trazer esse produto que vai resolver a minha dor aqui, que vai acelerar meu processo, que vai deixar o meu colaborador aqui, meu corretor, com um pouco mais de tempo para dar essa atenção como a gente gosta para o cliente. E assim foi a nossa história com a Laís. E a gente tem um carinho imenso, porque vocês abraçaram todas as nossas ideias, e cada perguntinha que a Laís não respondia da maneira que a gente queria, a gente ia lá e editava aquilo para ensinar a Laís como a gente queria atender, porque a gente queria atender, sim, como uma inteligência, porém, sem aquela coisa do formal, porque o nosso corretor hoje ele não atende formalmente, e aí seria um robô e não uma inteligência. Então a gente foi moldando a Laís, a gente foi ensinando como a gente queria tratar esse cliente de uma maneira mais rápida. Hoje a gente recebe avaliações, assim, muitas avaliações diárias no Google, porque ela faz essa solicitação. Essa lição de casa, né? Muito bacana também, que muitas vezes o corretor não faz, ele não pede essa avaliação, ela pede, ela não tem vergonha. E as resenhas são maravilhosas. O que o pessoal escreve nas avaliações da Laís. Não, o pessoal vai lá, eu tô sendo atendido pela Laís, eu vim falar com a Laís. Olha, a Laís é uma inteligência artificial. Não, eu estou conversando com ela, eu falei com ela ontem à noite. Eu quero ser atendido pela Laís. Olha, realmente, a gente vai ter aqui outras pessoas para te atender. A Laís, ela é uma inteligência artificial, então é muito engraçado que o pessoal vai lá querendo ser atendido presencial. Mesmo que ela dê um atendimento bacana, é isso que eu falo do presencial também. A pessoa já teve todo um atendimento, ela adorou o atendimento, mas ela foi lá. Ela foi lá e ela quer falar com a Laís. É experiência. Exatamente. É experiência. Marcão, me conta aí, como que você soube da Laís? E quando nós te procuramos, o que você achou, como você pensou, o que te levou a tomar a decisão de abrir integração com a gente? Pois é, né? Como você acha que eu conheci a Laís? Eu falei, Marcos, você vai ter que se virar agora. Né? Muito bom. Assim, a gente sempre está aberto a ouvir, pelo menos no primeiro momento, os parceiros, tá? Uma coisa importante que a gente sempre busca é se a gente tem acesso. Tipo assim, se eu mandar uma mensagem para Mariana 9 da noite, ela responde. Se eu mandar uma mensagem para Laís 9 da noite, alguém responde. Então isso é um peso muito grande, porque por mais que você tenha melhor tecnologias, mas se ela não consegue andar em conjunto com a gente não consegue evoluir no tempo que é necessário. Então, só de já vir uma recomendação da Mariana, que eu sei que é uma pessoa muito crítica, que ela entende de tecnologia, já sei que não é qualquer pessoa que está chegando para a gente fazer integração. E aí foi que eu acreditei nela, acreditei em vocês, quando vocês contou um pouquinho do que vocês estavam imaginando, e damos o primeiro passo lá naquela historinha. Primeiro a gente começa, depois a gente vai melhorando, e foi assim que tudo começou, e graças a Deus deu muito certo, e não tenho o que falar. Não tem que mandar a bala, manda a bala, mas quando tem que elogiar, tem que elogiar, parabéns. É isso aí. Eu vou dar um spoiler aqui, hein? Pode falar. Só pra gente finalizar aqui. Manda. Eu tive uma reunião ontem com outro pessoal da Laís, tá? De outra área. Aí, e a gente vai vir com um negócio muito bacana. Que, de novo, a 4 mãos, a gente discutindo ali, tivemos várias ideias e vai ser incrível. Então, vem um produto novo da Laís aí, para todo o mercado imobiliário. Aguardem. Aguardem. Baita spoiler. Partindo para o finalzinho agora, encerrando o nosso episódio, o futuro do mercado pelos olhos de quem vive este mercado. Então, perguntinha para ambos responderem, tá? Olhando para frente, o que vocês acreditam que vai ser mais intrínseco? Qual vai ser a mudança que mais vai impactar olhando para frente no mercado imobiliário? Quer começar, Marcão? Pode ser. Manda bala. Tá. Eu acredito muito na velocidade das coisas. Então, a forma que as coisas estão acontecendo é uma forma que vai mudar, está mudando o cotidiano de todo mundo. E então, quem não estiver preparado para se adaptar nessa velocidade, está fora do jogo, literalmente. Então, nós estamos preparando lá no time da KSI uma galera jovem, super antenada no que acontece, para pegar essas coisas dinâmicas que acontecem, implantar, deu certo, roda, não deu certo, tira. Ouvindo as imobiliárias também, trazendo essa proximidade para que isso aconteça de uma forma muito rápida. A gente também está participando de alguns eventos internacionais para ver o que o mundo está vendo lá fora, como eles estão enxergando isso.
essa questão da tokenização de imóveis, que até a gente conversou um pouquinho antes, como que vai ser adaptado, como que um investidor pode investir em Rio Preto, em Ribeirão, nos Estados Unidos, no Japão, Sem sair enfim, de casa. toda essa liberdade para você ter uma vida mais família, vamos dizer assim, como pessoa, e como solução ser tudo mais dinâmico, né? A gente acredita muito nisso. Eu fecho muito contigo. Acho que o que mais vai mudar nos próximos 5 anos é a velocidade com que coisas surgirão nos próximos 5 anos. É muito rápida a evolução agora da tecnologia. Olhando para frente, Mari, o que você enxerga que nos próximos 5 anos, ou até menos, vai mudar muito no nosso mercado? Nesse sentido, 5 anos é muito tempo. Eu acho que está muito rápido. Eu acho que a gente pode falar em 1 ano, 2 anos. A tecnologia ela vem avassaladora. Eu acho que vai muito do empresário entender, né, aonde ela pode ajudar, né, e aonde você também tem que brecar, porque a coisa está evoluindo demais. E eu espero muito que ela nos ajude, mas não só na parte comercial. Eu quero um pouco mais de ajuda na parte administrativa, gerencial, de gestão de dados, de análise de dados. Então, eu pretendo usar mais a tecnologia pensando internamente na minha gestão, por exemplo, para me ajudar nessa tomada de decisões, e aonde ela consegue muito mais rápido fazer essa análise, né? Então eu vou trazer a tecnologia bem mais agora na parte interna, para que isso evolua junto com a evolução comercial que a tecnologia trouxe, né? Então a gente quer fazer agora essa junção dos dois lados aí para a gente crescer junto. Perfeito. E aproveitando para você continuar agora, conselho que você deixa para o jovem, para aquele que está iniciando no mercado de trabalho ou até iniciando no mercado imobiliário que já não é mais tão jovem, conselho que você dá para essa galera para dar o start e começar com o pé direito? Olha, eu falo que eu gostaria de ter feito uma faculdade de dono de imobiliária, né, de empresário. Eu acho que o empresário no Brasil ele tem que saber um pouco de tudo. E é um mercado que eu amo, é um mercado que eu acredito. Eu acho que é um mercado muito promissor ainda. A tecnologia ela vem, mas ela vem ajudar. E o que eu penso é que se informe bastante. Hoje a gente tem essa informação disponível. A gente consegue acessar por podcasts, por eventos, a gente consegue ter essa informação antes. A gente foi fazendo, batendo cabeça, errando, perdendo tempo e dinheiro também, tentando acertar. Hoje você consegue começar um negócio no mercado imobiliário com uma informação, assim, praticamente tudo, com a tecnologia que está disponível. Então, antes de dar o primeiro passo, se informe, porque o caminho é muito mais curto. É isso. Marcão, conselho para os jovens, para quem está tentando mudar o mindset no mercado imobiliário, às vezes não tão jovem, está lá, mas quer mudar a forma de trabalhar, quer evoluir. Conselho que você deixa para esse profissional do mercado imobiliário? Cara, aprende aí. Primeiro ponto, né? A facilidade que tem hoje para aprender as coisas está aí, aberto a todo mundo. No passado era muito difícil ter uma informação, você tinha que pagar por isso e encontrava uma pontinha de um conteúdo totalmente extenso. Hoje a facilidade é muito grande. Eu acho que estudar aquilo, fazer curso, ouvir pessoas que estão no segmento há bastante tempo ali, para se contaminar um pouquinho do que tem de bom, do que tem ruim, porque tudo tem o bom e o ruim, não tem jeito. E aí sim você engajar, tomar uma decisão para trilhar um caminho com um objetivo, né? Ser bem claro onde você quer chegar para poder fazer aquilo acontecer e levar o time junto, né? É isso. Para encerrar com chave de ouro, aonde você acha que a Laís mais te ajudou? Onde foi o impacto da Laís na tua operação? Foi uma mudança muito grande, né, para o cliente, principalmente naqueles momentos onde o corretor nem estaria disponível, então o cliente esperava demais para ser atendido. Então a Laís veio para virar a chave, o corretor dá mais valor para aquele cliente também. Então, assim, foi uma experiência incrível, está sendo uma experiência incrível, e a gente vem evoluindo, né, cada vez mais, cada dia mais, e foi uma virada total aí no ritmo de atendimento. É isso. Marcão, integração com a Laís, qual foi a maior vantagem que você percebeu? Onde você acha que ela impactou dentro da tua tecnologia, agregou, ajudou? Manda bala. Sim. A integração é um ponto sempre importante, tá? Então, encontrar parceiros que são acessíveis e que têm soluções que ajudam o cliente e que ajudam o time de software e
e que a gente não tenha medo disso virar um concorrente um dia, entendeu? Então a Laís tem um posicionamento dela muito claro no que ela é capaz, então a gente abre os dados sem medo, seja de boleto, seja de contrato, de cliente, ela consegue ter acesso, consegue ajudar o cliente num domingo à noite, não quiser pagar lá com um Pix na noite, ela consegue sem interferir em nada. Então, assim, é uma coisa que a gente recomenda, a gente está aberto a qualquer outra inovação, integração que a Laís venha trazer, porque a gente percebe que a gente se conecta, todo mundo andando junto, todo mundo ganha. Somos integradores, né? Sim. Na verdade, no finalzinho, somos grandes integradores para que o mundo seja livre para você escolher qual plataforma utilizar, e de que você utiliza, como é que você pode plugar em algo novo que está chegando. Valido muito isso que você está falando. E eu tenho, assim, uma expertise do mercado, de trabalhar com as maiores imobiliárias do Brasil, e eu conheci um pouco da Mariana 8 anos atrás, lá desse tamanhozinho. Hoje, eu não vou falar o número, ela cresceu mais de 10 vezes o que ela era no passado. Então, assim, é um case de sucesso. Para quem não conhece, não sei se ela dá abertura, mas fale com ela, aprenda um pouco mais, tem muito conteúdo relevante. E parabéns pela Mariana e pelo Diego por promover tudo isso. Estamos encerrando o 6º episódio da 2ª temporada do Fala Laís. Aquela revisão básica, então passamos por atração de leads, gravei em Curitiba, na A Gonçalves com Rodrigo Werneck. Passamos por qualificação de leads, gravei com Arlene Gomes em BH, na Malta. Gravamos também sobre conversão. Na verdade, antes de conversão, falamos sobre nutrição de leads na Lago, junto com o Rafael, CEO da Traction. Falamos sobre conversão com Guilherme Machado na Lopes One, em São Paulo. Falamos sobre gestão de dados na Buritis com o Eduardo Luiz. Estamos finalizando contando um pouco da história da Laís, da Compacto Imóveis, da Curoli, como a gente uniu forças lá atrás. Eu agradeço demais a confiança de vocês. Sem ter a Curoli como parceira desde o início, a Laís não poderia ter chegado onde chegou. Sem a Compacto ter confiado e provocado qual era o caminho certo, porque a gente estava num caminho completamente diferente, andando às vezes na contramão do que seria o ideal, e a Compacto puxou a gente e falou, vamos para cima. O comercial que não pode faltar, aquele QR Code está aqui na tela ainda, escaneie, faça um diagnóstico da Laís, entenda como ela pode atuar dentro da tua operação, siga a Laís nas redes sociais, laís.lastro, se inscreva nos nossos canais. Estamos disponíveis no Apple Podcast, YouTube, Spotify. Compartilhe esse conteúdo, é super importante para que o mercado enriqueça, para que o mercado prospere. A gente está numa mudança de fase do mercado imobiliário através da tecnologia, inteligência artificial e novas rotinas. Agradeço demais a audiência de vocês. Continue nos assistindo, porque a gente vai trazer mais coisa bacana na próxima temporada. Obrigado, Mariana, você foi um amor. Obrigado. Nos recebeu na casa dela, eu estou me sentindo um Maurício Júnior hoje. Marcão, tamo junto, seguimos juntos e mais fortes. Obrigado a você, até a próxima e vamos com tudo.